Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que pudéssemos conhecê-lo e glorificá-lo. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos restaura e nos traz de volta ao propósito para o qual fomos criados. Por sua graça, nós podemos então nos relacionar em aliança com Deus e também uns com os outros. Por isso, neste episódio, falaremos de alguns princípios estabelecidos pelo nosso pacto e também sobre batismos e casamentos. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo nos ensina que o batismo simboliza a morte e o sepultamento do velho homem com suas práticas pecaminosas, e também o renascimento para uma nova vida com Cristo. Nossos pais são amigos desde a adolescência, se não me engano, e eles são muito amigos desde então. Inclusive, eles se batizaram juntos, e como eles são amigos e compartilham da mesma fé, eles sempre foram criando a gente e ensinando o caminho correto, trazendo a gente na igreja. E acabou que no futuro, nós duas acabamos nos batizando juntas. A gente tinha as mesmas ideias formadas na cabeça, de que a gente precisava disso, que era muito importante na nossa caminhada cristã mesmo. Na minha opinião, batismo é pública profissão de fé para todos que estão na igreja, para você confessar de que você se arrepende dos seus pecados, que você sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E é isso, para mim o batismo é isso. Acho que para mim o batismo é pública profissão de fé, que você professa que você sabe que não pode mais viver sem Jesus e quer viver. Importante viver com Ele. O batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus nos instruiu no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, texto que ficou conhecido como a Grande Comissão. Ao ser batizado, o crente em Cristo passa a ser membro da Igreja, comprometendo-se diante dos homens e de Deus a andar no amor cristão, trabalhar para o crescimento da Igreja e a manter uma devoção particular, dentre outros compromissos presentes no Pacto das Igrejas Batistas. Naquela época, pelo menos eu não enxergava como eu enxergo hoje, que é ser igreja. Para mim, que era ser igreja no passado, para mim era você vir à igreja, você ter comunhão com os irmãos depois do culto, você conversar com Deus, né, nas orações, e você entender o culto mesmo, né? Antigamente eu entendi a igreja como um lugar que você vai e aprende mais de Deus e tem comunhão com os irmãos que frequentam. E eu acho que eu não aprendi o que é igreja necessariamente no curso. Acho que eu fui aprendendo conforme eu fui amadurecendo e vivendo isso, vivendo o que é ser igreja. Eu não achava o batismo assim importante. Pra mim, você só batizava e pronto. Eu não sabia que tinha um valor significativo, alguma coisa assim que realmente era importante. Pra mim era só você batizar e pronto. A ceia é uma cerimônia da Igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio do pão e do vinho. Nesse memorial, o pão representa o seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado em nosso favor. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, mediante o batismo bíblico e uma cuidadosa avaliação dos participantes. Começou a reforçar aquela ideia de que a gente precisava conhecer mais de Cristo, de que era importante a gente saber sobre as Escrituras, que é muito importante para a gente poder falar para as outras pessoas, né, e evangelizar as outras pessoas mesmo. É muito importante você ter e cultivar uma amizade cristã aqui na igreja, porque uma hora, se você está na escuridão,
esse outro amigo que está nas luzes pode trazer de volta para o caminho certo. E é muito importante também essa questão de batismo, de batizar juntos, sabe? É muito legal, né? E eu acho que isso traz uma boa mensagem também para todo mundo. Acho que a amizade cristã é importante também, até pelo que meu pai falou no Refugiados, que se sua alma esfria um certo momento da sua caminhada, você tem alguém para compartilhar e pedir para orar para você e falar: olha, eu não tô conseguindo ler a Bíblia e ora por mim, me ajuda, ou lê a Bíblia para mim. E é muito importante isso, achar alguém que você possa abrir seu coração e contar o que está acontecendo. E sempre confiar também na pessoa sobre o que você está sentindo, sabe? E às vezes fazer um paralelo com alguma escritura, né, com algum versículo, e realmente aquilo ajuda muito. No princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Essa fala de Jesus no capítulo 19 do Evangelho de Mateus nos ensina que a família foi criada por Deus e sua base é o casamento monogâmico, heterossexual e por toda a vida. Quando em 65, ainda já jovem, né? Eu fui passear lá na Igreja Batista da Fama, aqui. Conferência? Em 65. Lá, eu, através do pastor Isaías Batista dos Santos, um homem de Deus também, eu me converti quando, nesse período, eu conheci a Dalvina, e nós, então, assumimos o compromisso. Em 66 eu fui batizado aqui, aqui pelo pastor Isaías, aqui na CID. Praticamente em 68 eu me casei com ela, lá. Aqui também. Aqui. A igreja lá é uma igreja muito boa, mas era uma igreja de santuário muito pequeno. Então nós viemos, nós somos casados aqui na segunda igreja. E frequentando sempre a igreja. Fizemos a nossa boda de prata, depois mais 25 anos de bodas de ouro, aqui na igreja também. Essa de 20 bodas de ouro foi o pastor Leandro e o pastor Arilton que compartilharam conosco do momento alegre para nossa vida. E aqui nós estamos pela fé, né? Assim, não foi fácil, não foi fácil. Hoje a gente pensa assim, nossa, casar é difícil, né? Naquela época foi muito mais difícil, porque a gente começa do nada. Eu e ele, toda família bem humilde, vindo de fora, né? Tentar a vida aqui. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou, tem nos abençoado muito. Eu sou feliz por pertencer a essa igreja. Aqui é a minha segunda família. Às vezes tem parentes que criticam: nossa, mas você não sai da igreja. O povo do mundo não entende a nossa missão de cristão. Então, aqui eu tenho as melhores, vamos dizer, não posso falar que amigas, que são mais chegadas que irmãs. Pessoas que confidentes minhas. Enquanto na família a gente não tem, né? Assim, como não são evangélicos, não entende muitas coisas. E aqui eu tenho pessoas assim mesmo que são de conversar todo santo dia, se não ligar uma para outra, saber: oh, tá bem, mas seu bem, como tá? Tudo bem, então bater um papinho ali. A igreja, o corpo do Senhor é muito perfeito. Como que eu tenho membros, olha, aqui pode procurar pessoas do Brasil inteiro, são todos diferentes. Cultura diferente, criação diferente, hábitos diferentes, mas aqui nós unificamos. Nós não temos baiano, nem goiano, nem mineiro, nem nada. Aqui nós somos um corpo só. Que quando um sofre, os outros estão ali
para socorrer, para ajudar, para orar. Às vezes a pessoa não está sofrendo nem de necessidade, é de uma palavra. Mas a gente tem que ter o coração na obra para dar essa palavra. E aqui a gente encontra as pessoas. E eu dou graças a Deus por estar aqui estudando todos. E pretendo fazer igual o pastor Leandro, sair daqui para sempre. Porque... Aposentado nós já somos, né? Aposentado, Fala igual o pastor Leandro, não pretendo sair daqui. Em nome de Jesus, a gente vai continuar servindo ao Senhor aqui, que eu acho que aqui é o nosso lugar. Esta aqui é a nossa segunda família. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos mostra que o casamento humano aponta para algo muito maior. O matrimônio, portanto, não é um fim em si mesmo, pois visa, acima de tudo, a glória de Deus e representa a união eterna de Jesus Cristo com a sua igreja amada, a qual ele mesmo salvou e sustenta. Sendo assim, no casamento, o marido é a representação de Cristo e a esposa simboliza a igreja. Por isso, Paulo também distingue os papéis de cada um dos cônjuges. O esposo deve amar a sua mulher como a si mesmo e a esposa deve ser submissa ao seu marido. Também o ministério principal é servir ao Senhor de todo o meu coração e dedicação e servir ao próximo. Essa é a minha missão. Eu sou muito feliz por estar aqui. Aqui Deus me deu a família que eu precisava. Que desde cedo, na situação que a gente vivia, que eu perdi meu pai, eu tinha 5 meses de idade e meu irmão tinha 1 ano e pouco. Então, eu amadureci muito cedo, foi meu avô que me criou. Então, eu pedi a Deus que eu não queria ter a família que eu tinha. Sempre orar, desde pequenininha. Eu não queria brincar, eu não brincava com as outras meninas, porque eu achava que eu tinha responsabilidade maior, porque eu não tinha quem me suprisse. Então, eu orava já desde cedo para que Deus mandasse um servo do Senhor para ser o meu esposo. Que eu queria ter um lar diferente dos lares que eu conhecia. Que eu via perto as minhas colegas, assim, mais de perto, como viviam os pais, né? Então, e Deus me honrou. De acordo com a Bíblia, é o cumprimento. Né? O casamento está cumprindo algo que a Bíblia ensina, que a família é a célula macro da sociedade. Ela é isso porque está embasada na palavra de Deus. A gente muitas vezes desenvolve certas atividades na vida e geralmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje não estão dando devido valor ao casamento. Mas é muito importante. À luz da Bíblia e da tradição cristã, também vemos o casamento como uma escola de santificação, na qual 2 pecadores que reconhecem com arrependimento as suas falhas se comprometem em aliança a se amarem e auxiliarem nas fraquezas um do outro, sempre dispostos a perdoar e em tudo buscando a glória de Deus. Quando a gente vive priorizando a vontade de Deus, todas as decisões são decisões acertadas. Porque Deus abre as portas, Deus concede as oportunidades. E essas oportunidades bem aproveitadas nos leva ao objetivo esperado no sentido positivo. Então eu acho que sou uma pessoa, já chegando à cidade que eu já estou, uma pessoa praticamente realizada. Eu não sou pessoa de querer muita coisa, mas sempre agradeço a Deus pelo que Ele tem me concedido. E isto tem me dado assim, uma certa estrutura, não é só emocional, mas social também. E, consequentemente, nosso relacionamento tem sido mantido graças à interferência constante dos ensinamentos da Palavra de Deus. Eu sempre dou graças a Deus pela esposa que Ele me deu, que realmente, como diz, a gente tem observado, é o complemento, né? Quando a gente casa, a vida muda. Hoje a sociedade não está pensando nisso, mas a gente tem que reconhecer que
Agora eu tenho que mudar a minha maneira de falar até. Agora eu vou fazer, eu faço isso. Não, agora nós vamos fazer. Nós vamos desenvolver. E juntamente com esse pensamento mais abrangente, eu recebi de Deus esse presente. O lar é um lugar para nos maravilharmos com a beleza de quem Deus é e compartilharmos isso com aqueles que nos são mais próximos, ensinando também nossos filhos a fazê-lo. Pois, como diz o salmista, uma geração fará à outra o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. É somente pelo poder do Espírito Santo que, tendo a consciência de que fomos perdoados por Deus, somos capazes de amar e perdoar o nosso próximo, como o Senhor nos ensina. O meu pai foi 100%, a meu ver, realizado, a meu ver, na criação nossa. Eu procurei ser melhor um pouquinho do que ele. À medida que o tempo foi passando, meus filhos foram chegando, hoje eu trabalhei para que os meus filhos se tornem melhor do que eu. E em seguida, que os meus netos sejam melhor que meus filhos. Assim nós estamos trabalhando para a unificação da família e o desenvolvimento de uma sociedade mais sadia para todos nós. A base mesmo é ensinar a paz de Deus dentro do lar. Não adianta domingo. Domingo aqui é muito corrido. Se você não tiver o culto doméstico, orientação no lar, os princípios cristãos no lar, ensinados no lar, não adianta que na igreja não vão aprender tudo. Culto doméstico, os ensinamentos bíblicos, a convivência no lar. O que é? Não falar uma coisa e viver outra. Isso vai incutir no coração deles os princípios, que tudo tem o seu valor, tudo tem a sua hora, seu momento, e tudo acontece como Deus quer. A família também foi afetada por causa do pecado, mas por meio de Cristo, Deus a concede graça para que os familiares vivam de acordo com a vontade dele. Por causa disso, a família pode ser considerada uma escola do Evangelho, da teologia e das relações sociais. Geralmente, porque no casamento, às vezes a gente tem assim, uma hora que a gente está alterado, ou ela está alterada, assim, então a gente tem que conciliar. Né? A pessoa está, então, a gente não deve estar retrucando, quer dizer, combater, né? Tem que procurar a paz. E isto é o que eu estou vivendo no momento, totalmente no momento. Paz na minha vida interior, paz no meu lar, paz aqui na igreja e, é claro, constantemente, a gente só tem que agradecer a Deus pelo muito que Ele tem nos concedido e que Ele continue me dando saúde, dando a saúde também, melhorando a saúde da Alpina também, e que juntos possamos continuar até a chegar o dia que Deus assim determinar. Batismos e casamentos são alianças estabelecidas. Da mesma forma, a Segunda Igreja Batista em Goiânia existe por causa de pactos e compromissos. Por isso adotamos como nossa regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, além de outros 2 documentos com referencial de nossa postura doutrinária e conduta ética, a saber, nossa declaração doutrinária e o Pacto das Igrejas Batistas. Entendemos que é uma aliança que faz uma igreja ser, de fato, igreja. Nosso pacto está enraizado no chamado soberano de Deus e na necessidade bíblica que temos de ser uma expressão visível dessa aliança para o mundo. Despertar o significado de ser um povo da aliança nos fará percorrer um caminho longo, mas indispensável. Ser o que precisamos ser como igreja local, a partir desse nosso ano de jubileu de brilhante, irá requerer de nós muito mais do que conhecer, apreciar e viver o pacto de compromisso da igreja, mas certamente não exigirá menos do que isso. E
Com esse entendimento, chegamos ao fim deste documentário dos 75 anos da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, que Ele nos abençoe com entendimento e compromisso para com Cristo e seu corpo, a fim de que, enraizados em Jesus, possamos frutificar cada vez mais para a sua glória, até a sua tão desejada volta.